Olá, bem-vindos ao Momento Escatológico. Eu sou o pastor Ademar Nogueira da Ibrave Cumbica e nesta semana da Páscoa vamos falar sobre a Páscoa e os seus significados. A palavra Páscoa é uma palavra que vem do hebraico que significa Pessá, que traduzido quer dizer passar por cima, numa alusão ao anjo que naquela noite em que Israel saiu do Egito, libertado por Moisés, o anjo destruidor que matou os primogênitos no Egito. Então, naquela noite, Moisés, por ordem de Deus, ordenou ao povo que eles tomassem um cordeiro e que pegasse o sangue daquele cordeiro, passasse nas vergas das portas, ou seja, em cima, na porta, no alto do travessão e nas duas laterais, porque naquela noite o anjo destruidor iria entrar em todas as casas no Egito. Mas naquela casa em que ele visse o sangue aspergido nas vergas da porta, ele passaria por cima daquela casa e não entraria. Porém, na casa que não houvesse o sangue, ele entraria e mataria o primogênito, tanto dos homens, o filho mais velho, tanto dos homens quanto dos animais. E assim aconteceu naquela noite. Então, primeiro de tudo, a Páscoa, ela lembra libertação, porque foi com aquela 10ª praga ali, a 10ª praga, a morte dos primogênitos, que Faraó liberta o povo hebreu da escravidão que há 400 anos eles viviam ali no Egito. Então, Moisés ordena aquele povo que preparassem aquele cordeiro com todo aquele critério que está lá escrito no capítulo 12 do livro de Êxodo, e que eles comessem a carne daquele cordeiro. Então a carne do cordeiro era para fortalecimento e o sangue do cordeiro para símbolo de libertação. Passado na verga das portas, foi libertação da morte. O primogênito de todas as casas morreu naquela noite, mas aonde havia sangue na verga das portas, o primogênito não morreu, porque o anjo destruidor não entrou. Então, o que é que significa Páscoa? Significa libertação. Originalmente, libertação do quê? Do jugo de Faraó, da escravidão do Egito, da morte física que aqueles primogênitos teriam se não houvesse o sangue na porta. Porém, tudo aquilo aponta para um cordeiro perfeito que é Jesus Cristo. Não só o cordeiro da Páscoa representa Jesus Cristo, como aquele cordeiro que foi determinado por Moisés, Deus através de Moisés determina que o povo hebreu, ou seja, os descendentes de Abraão, observasse a Páscoa de ano em ano. Então eles lembrava com a Páscoa a libertação da escravidão do Egito, a libertação da morte. E aí então na lei de Moisés, Moisés institui a cultura entre os homens, o mandamento de que todos os anos cada chefe de família deveria levar até o templo, até a igreja, um cordeiro, e aquele cordeiro era apresentado ao sacerdote, e o sacerdote o degolava e aparava o sangue daquele cordeiro, e com o sangue daquele cordeiro fazia expiação pela vida daquele homem e pela vida de sua esposa e de seus filhos, pela família. Esse cordeiro, assim como o da Páscoa, apontava para o cordeiro perfeito que é Jesus Cristo. No Evangelho de João, capítulo 1, no verso 29, João Batista diz o seguinte, está escrito, Evangelho de João, capítulo 1, verso 29, no dia seguinte viu João a Jesus que vinha até ele, e ele disse, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. De onde João tirou esta conclusão? João Batista chegou a esta conclusão da lei de Moisés, que há 1440 anos estabelecia isso, e todos os anos eles repetiam este ritual. Este ritual nada mais era do que uma preparação do povo hebreu
para a chegada de Jesus Cristo. Tudo aquilo apontava para Jesus Cristo. Desde o cordeiro que foi imolado lá no Egito, que foi morto lá no Egito, cuja carne serviu para alimento do povo e cujo sangue serviu como libertação da escravidão, porque o povo saiu naquela noite liberto, Faraó permitiu o povo ir embora, também a libertação da morte. Então, o que significa Páscoa? Literalmente, a palavra significa passar por cima, numa alusão ao trabalho do anjo que entrava em todas as casas para matar o primogênito. Porém, na casa que tivesse o sangue na verga da porta, ele pulava aquela casa, passava por cima e ia entrar noutra, naquela não entrava. Então, libertação da morte, libertação da escravidão. É a mesma coisa acontece com a nossa ceia, com a nossa nova aliança em Cristo. Aquela Páscoa fazia parte da aliança do Velho Testamento de Deus com Moisés. Mas era impossível que sangue, como diz Hebreus, que sangue de touros, de bodes, de carneiro, cobrisse, pudesse lavar pecado. Na verdade, não lavava, cobria. Agora veio Cristo, o Cordeiro perfeito, e este então ele não cobriu, ele lavou, ele remiu, ele limpou. Então, para o judeu, o que é Páscoa? Lembra libertação da escravidão do Egito, da libertação de Faraó, da libertação da morte dos seus primogênitos e a promessa de uma terra livre e abençoada, a terra de Canaã. Agora, para os cristãos, o que significa Páscoa? Nós comemoramos a Páscoa, comemoramos não como o judeu, que tem aquela Páscoa que tem que se comer o cordeiro, com todo aquele ritual, com todas aquelas normas e regras que estão estabelecidas lá na lei de Moisés. Não, isso é coisa para o judeu. Jesus Cristo, ele viveu como judeu, ele e os seus discípulos, ele comeu a Páscoa como judeu, assim como ele obedeceu toda a lei como judeu que ele foi. Mas ele instituiu para nós a ceia do Senhor e não a Páscoa judaica. Na noite, tanto está lá escrito, nos evangelhos está escrito, a última ceia que Jesus Cristo comeu naquela sexta-feira. Na verdade, a Páscoa é uma das 3 festas judaicas, não é? As 3 festas judaicas são Tabernáculos, Páscoa e Pentecostes. A festa da Páscoa, ela dura uma semana, 7 dias, é comemorada por 7 dias. E 50 dias depois da Páscoa vem o Pentecoste, onde encerra todas as festividades que iniciou-se com a Páscoa. E Jesus então, quando tomou aquela última ceia, ele então, após haver comido, ele pega um pedaço de pão. Lá no Velho Testamento, o símbolo da Páscoa era o cordeiro. E Jesus Cristo, comendo aquela última Páscoa, ele não instituiu uma Páscoa para nós. Ele não estabeleceu, olha, isso é a Páscoa que vos dou. Não, a nossa Páscoa é Cristo. Então nós não comemoramos Páscoa como mandamento de Cristo. Nós lembramos que aquela Páscoa judaica que Cristo observou, e no último dia, na última ceia, na Páscoa que ele comeu, ele instituiu a sua ceia. Ele então, depois de haver comido o cordeiro pascal, então ele pega um pedaço de pão e ele diz: isto é o meu corpo que é dado por vós. Então, o que nós temos hoje no lugar de um cordeiro é que no Velho Testamento tudo era físico, então daí um cordeiro. No Novo Testamento tudo é espiritual, então nós não precisamos comer um cordeiro, nós comemos um pedaço de pão, porque aquele cordeiro representava o corpo de Cristo, o cordeiro sacrificado, Cristo sacrificado. O sangue do Cordeiro que libertou o povo da morte representa o sangue de Cristo que nos liberta do pecado. Então a Páscoa judaica lembrava a libertação de Faraó, libertação da escravidão física do Egito e promessa de uma terra de bênção em Canaã.
A ceia de Cristo nos lembra libertação da morte espiritual, do pecado, do jugo de Satanás e de seus demônios que nos escravizavam, e a promessa de uma nova terra, a nova Canaã celestial. Então a promessa é a mesma, o simbolismo é o mesmo, porém no Velho Testamento um cordeiro, no Novo Testamento o cordeiro é Cristo, que simbolizou o seu corpo no pão. Ele disse: isto é o meu corpo, quem come do meu corpo tem parte comigo, quem não come não tem. Depois ele tomou uma taça e ele disse: este é o sangue da nova aliança. A primeira aliança foi sancionada com sangue de animal, desde lá do Egito, o sangue do cordeiro. Depois, na lei de Moisés, da mesma forma, o sangue do cordeiro. Agora vem Cristo, sanciona a sua lei, a lei do cristianismo, a nova aliança, com o seu próprio sangue. Ali então Cristo derrama o seu sangue naquela cruz, e então ele, tomando aquela última Páscoa, ele pega aquela taça, não era de sangue, era de vinho, e ele diz: este é o meu sangue que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Então, fazendo aqui um resumo, nós cristãos comemoramos Páscoa. Não comemoramos a Páscoa judaica, como já dissemos, não comemos o cordeiro. E se comer um cordeiro, pastor, tem problema? Não tem problema, mas nós não precisamos comer cordeiro, nós não precisamos passar sangue em verga de porta, porque tudo hoje funciona no espiritual. Quando nós confessamos Jesus Cristo como nosso Senhor e como nosso Salvador, ele vem com o seu sangue, nos lava e nos purifica, como está escrito no Evangelho de João, no capítulo 3, no verso 8 e 9. O sangue de Jesus Cristo, o Filho de Deus, nos lava e nos purifica de todo o pecado. Então nós precisamos pensar aqui um pouquinho. Israel continua, o Israel não convertido, ele continua comemorando a Páscoa até o dia de hoje, conforme as regras e o mandamento que está na lei de Moisés no Velho Testamento, comendo o cordeiro, com todas aquelas coisas que lá está determinada na lei. Porém nós, os cristãos, não precisamos fazer isso, porque o Senhor não transferiu esse mandamento para nós. Nós apenas tomamos a ceia do Senhor de mês em mês, comemorando ali também a nossa libertação da escravidão do pecado, do jugo de Satanás que nos escravizava através de nossas próprias paixões, de nossos próprios maus hábitos. Agora é importante saber, porque a Páscoa ela é comemorada e falada em muitas culturas, em outros povos, até mesmo não cristão. Porém, o significado da Páscoa, assim como o nascimento de Cristo, também ficou ofuscado. Nos lembramos que no dia 25 de dezembro, o personagem central do Natal é Jesus Cristo. Porém, Satanás, com a sua artimanha e com a sua astúcia, usou os homens, e hoje no Natal, para as pessoas não cristãs, a pessoa em destaque é Papai Noel e não Jesus Cristo. E assim também na Páscoa. A Páscoa lembra a morte e a ressurreição de Jesus Cristo. Para nós é isso que significa. Jesus foi, naquela noite de Páscoa, foi preso e em seguida sentenciado, condenado àquela cruz, e já no dia seguinte, no sábado, ele estava morto. Então vejam vocês o que acontece hoje. Para os cristãos secularizados, que eu quero dizer com secularizados, que não estão andando de acordo com o Evangelho, apenas tem o nome de cristão, as pessoas não sabem o significado da Páscoa, porque ficou ofuscado, e o que se sobressai na Páscoa de hoje é os comes e bebes, é o bacalhau, é o coelho da Páscoa e ovo de chocolate. Mas isso não tem nada a ver com Páscoa. Muito embora não seja pecado comer ovo de Páscoa, não é pecado comer bacalhau, nada disso. Mas o problema está em que estas coisas ofuscam e encobrem o verdadeiro significado da Páscoa. Então, o que significa Páscoa? Literalmente, a palavra Páscoa, pessá, significa passar
por cima, numa alusão ao anjo que entrava de casa em casa para matar o primogênito de homem e também de animais. Primogênito é o primeiro filho, o filho mais velho, e quando ele encontrava o sangue marcado nas vergas da porta, ele então naquela casa ele não entrava, ele pulava, ele passava por cima e ia entrar na outra casa. Então daí a palavra pessar, passar por cima. E o significado, tanto na aliança do Velho Testamento, na aliança de Moisés, quanto na aliança do Novo Testamento, o significado é o mesmo: libertação. Lá do judeu, o povo hebreu, libertação da escravidão física de Faraó, do sofrimento, da aflição, do trabalho forçado, das chicotadas que todos os dias tomava, da escassez, da necessidade que passavam lá na terra do Egito. Então, libertação do domínio de Faraó, libertação da morte, porque os primogênitos naquela noite todos morreram, mas aonde havia sangue do cordeiro na porta, não morreu. Então, libertação da morte física, libertação de Faraó. Era isso que significava a Páscoa para Israel. E para nós, os cristãos, o que nos lembra a Páscoa? O nosso cordeiro pascal. Para Israel, a Páscoa estava centrada em um cordeiro. E para nós, a Páscoa está centrada em Cristo. Cristo é o nosso cordeiro pascal. Foi ele que morreu para nos dar vida, para nos libertar, não de um faraó físico, mas de um faraó espiritual, do jugo de Satanás, dos demônios que nos escravizavam e que nos humilhavam através de nossas próprias paixões. Então, Páscoa, desde a primeira aliança e também na segunda, lembra libertação, tanto física quanto espiritual. E a nossa Páscoa está centrada na pessoa e obra de Jesus Cristo. Cristo ofereceu o seu corpo como o cordeiro era oferecido lá para o sacerdote e verteu seu sangue como o sangue era lá também recolhido pelo sacerdote para pagamento de pecado. Na velha aliança, na nova aliança, o pagamento é feito com o corpo de Cristo e com o sangue de Cristo. Está escrito lá na carta de João, no capítulo 3, verso 8 e 9, que o sangue de Jesus Cristo, o Filho de Deus, nos lava e nos purifica de todo pecado. Lá no Velho Testamento, o sangue do cordeiro não lavava, cobria o pecado, para que Deus pudesse olhar para o ser humano e não ver à descoberta os seus pecados, porque o pecado fede às narinas de Deus. Então, para que o homem não se tornasse um ser repugnante diante de Deus, então aquele ritual fazia com que o pecado fosse coberto, até que viesse o Cordeiro perfeito, que é Jesus Cristo, e este então com o seu sangue não cobre o pecado, ele lava o pecado, ele limpa o pecado, ele remove, ele purifica o pecado. Então, Páscoa para nós os cristãos é lembrar que Jesus Cristo um dia se ofereceu naquela cruz, como o cordeiro era oferecido no altar lá na igreja. Cristo se ofereceu naquele altar chamado cruz, em pagamento pelos nossos pecados. O seu sangue foi derramado, como o do cordeiro também era, para nos libertar da morte eterna, da morte espiritual, enquanto lá no passado era para libertar da morte física. Então, Páscoa é algo da mais profunda e importante relevância. Nunca substitua a obra de Cristo por qualquer outra coisa. Podemos sim comer bacalhau, ovo de chocolate, podemos até brincar com o coelhinho, mas tudo isto são acréscimos que os homens colocaram aí, e o inimigo tem usado tudo isto como uma forma de ofuscar a glória do verdadeiro Cordeiro de Deus, que é Jesus Cristo. Então, o símbolo da Páscoa não é coelho, é cordeiro. No Velho Testamento, cordeiro físico, filho de cabra. E nesses dias, desde que Jesus aqui esteve, o cordeiro é o próprio Filho de Deus. Uma boa Páscoa para todos. Medite nisso, compartilhe este vídeo, deixe o seu like e esteja atento aos próximos vídeos.